Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui hoje para falar com você a respeito de um tema bastante interessante, que é a hipertensão arterial. Neste canal eu trago dúvidas de saúde de forma geral, especialmente sobre saúde cardiovascular e hábitos de vida. Então hoje eu trouxe as 5 dúvidas mais frequentes que os pacientes têm a respeito de causas e fatores de risco associados à hipertensão arterial. E no próximo vídeo eu vou falar sobre tratamento especificamente de hipertensão arterial, certo? Vamos para a nossa primeira dúvida. O que causa hipertensão arterial? Então, primeiro ponto, o que é hipertensão arterial? Antes da gente falar sobre o que causa, né? Hipertensão arterial, como o próprio nome diz, é uma tensão aumentada nos vasos do corpo, ou seja, nas artérias do corpo, né? Então, por isso que a gente chama de pressão alta ou hipertensão arterial. É uma tensão aumentada nos vasos, nas artérias do corpo, tá? E o que causa, né, que é o motivo em si da pergunta, o que causa hipertensão arterial? A hipertensão arterial pode ter causa hereditária, pode ser consequente a aumento de peso, pode ser consequente à apneia obstrutiva do sono, ou às vezes é multifatorial. Às vezes é uma soma de fatores, né, que vão se juntando e fazem com que o paciente possa ter um quadro de hipertensão arterial. Então, geralmente a hipertensão arterial ela é multifatorial, mas ela pode ter origem apenas hereditária ou relacionada a algum outro fator específico. A pressão alta pode dar sintomas? Sim, pode dar sintomas. Então, o paciente que tem pressão alta, qual que é o tipo de sintoma que é mais frequente? Geralmente ele se queixa de dor, geralmente dor na nuca, né, uma nucalgia, ou às vezes pode ser uma cefaleia frontal, às vezes tem uma queixa de uma dor no peito inespecífica, um mal-estar geral, geralmente esses são os sintomas, e são sintomas inespecíficos. Então, por isso que a gente sempre diz que a avaliação de hipertensão arterial precisa ser objetiva, porque esses sintomas, eles são sintomas que frequentemente eles podem acontecer em outros tipos de cenário, né? Paciente com nucalgia, pode ser uma dor osteomuscular, ou pode ser por causa de estresse, enfim, né? Então, a gente precisa tentar entender se o sintoma que o paciente tem pode estar relacionado ou não a um quadro de elevação da pressão arterial, e para isso a gente tem que avaliar de forma objetiva. E avaliar de forma objetiva quer dizer aferir a pressão arterial, certo? A gente tem que aferir a pressão arterial. Então, esse eu diria que é o principal ponto aqui dessa pergunta. Mas uma coisa que é importante também dizer, tem muitos pacientes que têm pressão alta e são assintomáticos. Isso existe? Existe. E isso aí não é infrequente, tá? Então, a pressão alta, a hipertensão arterial, muitas das vezes ela pode ser uma doença silenciosa. Silenciosa ou porque o paciente não tem sintoma nenhum, ou silenciosa porque tem sintomas inespecíficos. E se o paciente ele não aferir a pressão arterial, ele não vai saber que ele está hipertenso. Uma coisa que é importante também a gente diferenciar aqui, que não quer dizer que um paciente apresentou a pressão elevada uma única vez, isso já significa que o paciente tem um diagnóstico de hipertensão arterial. O conceito de hipertensão arterial é a pressão persistentemente alta do paciente, tá? Em condições de repouso, obviamente, sob assim, condições de estresse físico, emocional, dor, a pressão pode subir ainda mais, tá? Então, é importante trazer todos esses conceitos aqui para que a gente tenha uma noção mais acurada a respeito desse tema, tá? Então, pressão alta pode dar sintomas, sim, muitas vezes são sintomas inespecíficos, e a cautela é que o paciente pode ser também assintomático. Então, sempre que possível, afira a sua pressão arterial. Você só vai saber que você está hipertenso, às vezes, medindo. Boa parte da população não apresenta nenhum tipo de sintoma, tá? Isso vale tanto para diagnóstico, quanto vale também para monitoramento, para tratamento, que a gente vai abordar em um próximo vídeo. Como prevenir a hipertensão arterial? A prevenção da hipertensão arterial, ela está muito linkada com prevenção cardiovascular de forma geral. Aqui eu poderia dividir assim, você que não é hipertenso,
o que você pode fazer para ou não se tornar hipertenso, ou para reduzir o risco de se tornar hipertenso, ou mesmo que você se torne hipertenso, se torne em uma idade mais avançada e que seja uma hipertensão mais leve, de mais fácil controle, né? Porque a gente sabe que, como tem outros fatores, como o fator hereditário, como tem também, por exemplo, outras assim doenças que não estão associadas diretamente aos hábitos de vida, a gente sabe que nem sempre o paciente, por mais que tenha hábitos de vida saudável, ele, em alguns casos específicos, ele vai se ver livre de, em algum momento da vida, ele ter hipertensão arterial. Mas, na grande maioria da população, a manutenção de hábitos de vida saudáveis previnem muito a ocorrência, reduzem em muito o risco de apresentar hipertensão arterial. E quais são esses hábitos, né? Não vale, eu acho que já é meio batido, mas vale muito a gente reforçar aqui. Se manter dentro do peso, atividade física de forma regular, alimentação saudável, não fumar, ingestão moderada de bebidas alcoólicas e controle de doenças crônicas e quantidade e qualidade do sono e gerenciamento de estresse. Podemos dizer que, de forma global, se a gente buscar ter essa vida saudável, esse estilo de vida saudável, que é mais do que ser saudável em si, né? Porque tem muita gente que tem um conceito, se eu estou dentro do peso, se eu estou praticando atividade física, né? E se eu estou comendo direitinho, eu estou sim saudável, mas esquece de outros fatores que podem estar associados também com esse conceito mais amplo que a gente chama de estilo de vida saudável, que inclui também o cuidado com o tabagismo, com não ingerir bebidas alcoólicas em excesso, sono, que como eu comentei, o controle de doenças crônicas e o gerenciamento do estresse. E por que eu coloquei que tem 2 pontos? O primeiro ponto isso é super importante para prevenir a ocorrência, diminuir o risco de se apresentar hipertensão arterial para quem não tem hipertensão arterial, e ao mesmo tempo, esse também é parte fundamental do tratamento para controle da hipertensão arterial. A gente diz que dentro do tratamento, claro que a gente vai focar isso em outro vídeo, mas a gente diz que dentro do tratamento de hipertensão arterial, a gente tem um pilar fundamental, que é um estilo de vida saudável, né? E aí a gente vai avaliar se o paciente precisa ou não precisa também de terapia medicamentosa. Para a nossa quarta dúvida, a hipertensão pode ser hereditária? Sim, pode. A gente tem casos de pacientes que têm alterações genéticas e que, mesmo tendo um estilo de vida super, super saudável, eles vão manifestar hipertensão arterial, muitas das vezes crianças, adolescentes ou, enfim, adultos jovens. Então, sim, a hipertensão ela pode ser hereditária. Nesse caso, manter hábitos de vida saudáveis é ainda mais importante, porque se você já tem um fator genético e se você não tem hábitos de vida saudável, se você soma todos esses fatores, a pressão arterial ela vai ficar de muito difícil controle. Então, mesmo dentro desse cenário possível de hipertensão de causa hereditária, o controle dos hábitos, a manutenção de hábitos saudáveis é super importante e ajuda também dentro desse tratamento. Mas em muitos casos a gente não vai conseguir também fugir de uso de terapia medicamentosa nesses casos, tá? Quais os alimentos eu devo evitar para controlar melhor a hipertensão, né? Então, quando a gente fala em termos de alimento, eu acho que se a gente puder focar, eu focaria mais na questão do sal, do sódio, né? Então, a gente sabe que existe uma correlação direta entre ingestão de sal, de sódio e hipertensão arterial. O sódio, ele ainda começa a ser absorvido aqui sublingual quando a gente já começa a ingerir alimentos que têm sódio, tá? E lembrando que alimentos que têm sódio nem sempre são apenas alimentos salgados, digamos assim, né? A gente tem sódio, porque o sódio em vários outros alimentos, inclusive em alimentos doces. Por quê? Porque o sódio ele é um conservante. Então, a gente vai ter uma concentração de sódio maior, às vezes, em refrigerantes diets, por exemplo, 0,
né? A gente vai ter sódio em alimentos condimentados, em alimentos ultraprocessados. Então, o sódio, ele está presente não só naquele salzinho que a gente coloca ali na comida, mas em vários outros alimentos que a gente pode ingerir ao longo da vida, tá? Então, o sódio é super importante, porque o sódio, ele exerce uma pressão, ele atrai o líquido para assim, dentro do vaso sanguíneo. Isso faz com que a pressão possa se elevar mais, e ele demora um tempinho para conseguir ser eliminado do corpo. Então, é super importante o paciente que é hipertenso, e não só o paciente que é hipertenso, mas o paciente também dentro daquele conceito de prevenção, de reduzir o risco de apresentar hipertensão arterial, é super importante o controle da ingestão de sódio. Lembrando que a recomendação é no máximo 2 gramas por dia. Então, é frequente a gente ver, né, pacientes que às vezes já vão comer um alimento, por exemplo, ali na hora do almoço, a comida já foi temperada, né, a comida já tem sal e coloca sal extra. Então, essa questão de colocar o sal extra, o saleiro, então, a gente tem que tirar das nossas mesas, porque quando é o sachêzinho, a gente controla melhor. Quando é o saleiro, a gente perde um pouco o controle do uso do sal. Então, o sal é um grande vilão para hipertensão arterial, tanto para um grande vilão no controle da hipertensão arterial, a gente deve evitá-lo também dentro desse conceito de prevenção. Falando de alimentos, eu acho que concentraria muito nessa questão do sódio. Os assim, demais alimentos, eles vão atuar muito no conceito de prevenção cardiovascular, que acaba que vai ter também interferência sobre a pressão arterial. Aqui um ponto que eu estou me recordando, não está entre as dúvidas aqui, mas eu acho importante também dizer, é sobre a utilização dos aparelhos semiautomáticos, né, que a gente hoje em dia a gente tem com grande facilidade. Tem muitos pacientes que têm dúvida, perguntam, serve, não serve, é bom, não é bom? Eu acho que foi uma grande revolução a gente ter esses aparelhos dentro de casa. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora da medição, né? Os aparelhos de braço, eles têm menos interferência do que os aparelhos de pulso, tá? Mas a grande parte dos aparelhos que são comercializados hoje aqui no Brasil, eles têm uma validação técnica. Então, se você medir da forma correta, ele vai te trazer um resultado talvez nem tão preciso, mas ele vai te trazer um resultado aproximado, ou seja, se tiver alto, ele vai te indicar que a sua pressão ela está alta. Isso é importante, eventualmente, para você que não é hipertenso, e às vezes tem alguém em casa que tem um aparelho, eventualmente você possa medir, né? E isso é mais importante ainda para você que já tem hipertensão arterial, para você fazer esse assim, controle. Lembrando que sempre a gente precisa, não assim, adianta a gente chegar em casa, a gente está ali naquela correria, sentar ali na hora e medir rapidinho. Por quê? A pressão pode ficar um pouco mais alta, então a gente tem que medir a pressão em repouso. Então, o ideal é ficar uns 20 minutinhos quietinho, na hora que for medir, deixar o braço apoiado, relaxado, não mexer o braço, não falar no momento da medição, porque o método que esses aparelhos usam é o método oscilométrico, que é um método diferente do método que a gente geralmente utiliza em consultório, que é o método auscultatório, né? A gente coloca o estetoscópio e a gente vai ouvindo os sons de Korotchkov, que são esses sons que vai mostrando o sangue batendo ali na parede do vaso, e aí a gente consegue identificar a pressão sistólica, que é a máxima, e a pressão diastólica, que é a mínima. O aparelho utiliza essa outra técnica, que é o método oscilatório, e por essa razão ele pode ter um pouco mais de interferência aí nas medições. Então tem que estar quietinho, não pode se mexer, não pode falar. Ali, se na primeira vez a pressão ela der um pouquinho mais alta, você espera mais ou menos 1 minuto, afere de novo, e se der ainda alto, espera mais ou menos 1 minuto e afere de novo, né? Geralmente a segunda e a terceira medição, nesses casos, elas tendem a ser mais acuradas, elas tendem a ser mais confiáveis, ok? Espero que você tenha gostado hoje desse vídeo, respondendo as 5 principais dúvidas que os pacientes apresentam a respeito de causa e fatores de risco associados à hipertensão arterial. Se você tem alguma outra dúvida em relação a esse tema,
coloca aqui no chat para a gente, e também você pode colocar aqui alguma outra sugestão que eventualmente você tenha para algum tema que você gostaria que eu trouxesse e falasse aqui nesse canal. Aqui trago também aqui para vocês as minhas outras redes sociais, além, obviamente, aqui do canal do YouTube, Instagram e TikTok. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre tratamento de hipertensão arterial sistêmica.